Dinheiro, fama, poder. Em algum momento você já desejou alguma dessas coisas? Machado de Assis parece nos ensinar um caminho para alcançarmos isto. Quer ver só? Segue comigo aqui neste vídeo. Fala galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Tudo certo por aí? Por aqui tudo certo? Eu sou o Marcos Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje nós vamos tratar de mais um conto de Machado de Assis, conhecido como A Teoria do Medalhão. O que será que este conto quer nos ensinar? Nós vamos pensar um pouquinho neste conto, tá bom? Meu convite é para que você leia, ele está disponível gratuitamente em domínio público, no site que eu disponibilizo aqui na descrição. E antes de nós partirmos para a nossa análise, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse neste canal, ativasse o sininho aqui, as notificações e deixasse o seu like. É muito trabalho, meus queridos, para a gente gravar esse vídeo, para deixar aqui disponível com uma boa qualidade para vocês. Então, por favor, se puderem, deixem aí o seu like, ok? Vamos lá para a análise deste conto. A Teoria do Medalhão é um conto escrito por Machado de Assis em 1881, que posteriormente foi incluso no livro Papéis Avulsos, ok? Como eu falei, ele está disponível gratuitamente e é extremamente rápida a sua leitura, dá mais ou menos uns 20 a 30 minutos de leitura. Então, meu convite é para que você conheça essa obra, tem muito a acrescentar para você. Então, a Teoria do Medalhão vai narrar a história de um pai e de um filho. Seu filho, cujo nome é Janjão, o nome do pai nós não temos disponível na obra, ok? E aí, este pai, após comemorar o aniversário do filho, o filho sobe as escadas para ir dormir, o pai vai até o quarto dele e vai dar os seus conselhos, agora que o filho atingiu a maioridade, ok? Então, assim como naquelas cenas de filmes belíssimas em que o pai vai trazer toda a sua sabedoria, é isso que nós já esperamos neste momento da obra. O pai vai se sentar ao lado do filho e vai falar: olha, meu filho, 21 anos, você atingiu a maioridade, você alcançou já sua graduação em Direito. E se nós considerarmos naquela época, mais ou menos 1875, uma pessoa que tinha uma graduação em Direito já tinha já todo um mundo de possibilidades, já tinha várias direções, e é isso que o pai começa dizendo para ele aqui. Olha o que ele diz: 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas artes, nas letras. Então, todos os caminhos estavam abertos para Janjão. Todos os caminhos lhe estavam disponíveis, porque ele já tinha uma graduação. Então, ele já tinha algumas apólices, já tinha algumas riquezas que ele poderia contar, e agora ele poderia planejar a vida dele. Então, agora como um adulto, quais seriam os caminhos que ele tomaria como um homem? Ok? E aí já tem o primeiro conselho de sabedoria e você imagina aquela obra sublime, não é mesmo? Porque ele começa assim: a vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida. Não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e precalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Belíssimas palavras, não é mesmo? Esse é o desejo de um pai para o seu filho, que a vida é como uma grande loteria e que são poucos os que se dão bem nela. E aí ele fala que o desejo dele para o filho é que o filho se faça em qualquer um desses caminhos, ele se torne uma pessoa notável, de destaque, que se torne um medalhão. Então, o que significa um medalhão? Assim como um atleta numa Olimpíada, ele se prepara por 4 anos para aquela competição e está entre 10, 15 competidores, e no final só um ganha a medalha de ouro. Do mesmo modo, essa teoria de uma medalha, de um medalhão, é algo que nos destaca entre os demais, tá bom? Então, como é que eu posso receber um destaque? Como eu posso ser uma figura eminente, uma figura que surge entre os outros e tem um destaque maior do que os outros? Esse é o grande intuito dessa obra. Então ele prossegue com os discursos falando: olha,
ainda assim eu te dou mais um conselho para que você tenha sempre uma segunda profissão, para caso a primeira não dê certo, para caso algum problema surja, que você tenha sempre algo preparado. Então parecem conselhos adequados e aceitáveis que um pai daria para o seu filho, não é mesmo? E aí o filho pergunta, mas qual seria outra profissão que eu posso manter, que eu posso ter ao mesmo tempo, que me ajude a me manter e me destacar? E o pai lhe diz, olha, para mim não há nada mais de valioso do que ser um medalhão, do que ser alguém de destaque, alguém proeminente, alguém que tenha uma figura diante de todos os outros. O pai vai passar a explicar o que é ser um medalhão e como ser, como se manter nesta direção de destaque e de figura de grandeza. Aí o pai deixa claro que, infelizmente, ele não conseguiu se tornar um medalhão, que faltavam coisas para ele, para que ele alcançasse esse feito, que infelizmente ele não atingiu e que gostaria muito que o pai dele tivesse lhe ensinado o caminho, e agora ele sente que é um momento propício para ensinar o seu filho como se tornar um. E o primeiro fator é, Janjão, não dá para você esperar muito tempo para isso. O ideal é que você se torne um medalhão até os 45 anos. É a idade perfeita, uma idade que já demonstra maturidade, que já demonstra que você atingiu um certo nível e que já vai te dar essa certa estabilidade. Algumas exceções podem acontecer de pessoas mais velhas conseguirem se tornar, o que é muito raro, e mais raro ainda as pessoas que se tornam mais cedo essa figura de destaque. E aí são atribuídos aos gênios, a figuras geniais, figuras de grandeza que alcancem este patamar de medalhão. Então ele fala, olha, até os 45 anos você pode aproveitar um pouco mais da sua mocidade, usar a sua energia, os seus esforços, mas você tem que saber que em um momento o seu corpo já não vai mais responder da mesma forma e você deve se preparar para, ao chegar aos 45, você conseguir ter já uma profissão de destaque e ficar tranquilo a partir de então. E aí nós chegamos na parte que mais nos interessa. Machado de Assis utiliza muita ironia neste conto para narrar a história, para mostrar como você deve se tornar uma figura de destaque. E aí ele começa a explicar de fato como é que você se torna uma figura de destaque. E é basicamente não tendo ideias. Ele fala assim, olha, quanto menos você pensar, quanto menos você raciocinar, melhor para a sua figura, melhor para o que você está se tornando. Quanto mais homogêneo você se tornar, quanto mais misturado entre as pessoas você estiver, melhor será para você. Menos problemas você trará e menos problemas trará para si mesmo, para sua mente, para os seus pensamentos. Então, evite ao máximo pensar. Evite ao máximo ter opiniões, evite ao máximo se envolver em discussões que possam gerar incômodo nas pessoas. Entre sempre num parcial, esteja sempre numa posição que seja agradável a todos, que agrade a gregos e troianos. O filho não começa a entender muito bem, né? Porque ele fala assim, ué, como assim não ter ideias próprias? Mas você acha que eu sou capaz disso? Aí é muito interessante o que o pai diz, né? E o pai dizendo com uma severidade, com uma seriedade, olha o que ele diz. O filho diz assim, né? Mas quem lhe diz que eu, né, consigo ser tão idiota assim? Aí o pai diz assim, tu, meu filho, se me não engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Ou seja, você é um completo tapado. E aqui vem a parte interessante. Se nós pegarmos o significado do nome Janjão, do adjetivo Janjão, significa alguém que é atrapalhado, alguém que é abestado, alguém que é meio limitado. Então o que ele está falando assim, olha, meu filho, você... Não dá pra gente saber se é um apelido ou se é um nome mesmo da pessoa, como Janjão. Mas ele fala, meu filho, você é perfeito para essa tarefa. Você tem uma certa inópia mental, ou seja, uma pobreza mental. Você tem... E aí ele vai explicar como é que ele percebeu essa pobreza mental, né? Ele fala assim, olha, eu não falo tanto da fidelidade com que você repete numa sala de opiniões que você ouviu lá na esquina. Ou seja, a sua capacidade de ser como um papagaio, sabe? Que você ouve aquilo e já repete, já manifesta do mesmo jeito que entrou. Ou seja, você nem processou aquilo, né? Da mesma maneira que entra, sai da sua boca. Ele fala, não é só disso que eu falo,
mas você tem uma coisa que é diferencial. Ele fala, você tem um diferencial. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Então, aqui é o sintoma que o pai enxerga. Ele fala, olha, meu filho, você se perde nessas besteiras. Você transforma na grande narrativa da sua vida, no grande problema da sua vida, o corte de um colete, o formato de um chapéu ou a aparência de uma bota. Sua preocupação maior está nisso. E ele fala, olha, isto daqui é perfeito para um medalhão. É perfeito para alguém que quer pensar menos nas coisas. Então você tem todo o potencial. Você já não pensa o suficiente e o seu grande problema, a sua grande preocupação está nesses detalhes e não no todo que importa. Então, o que Machado de Assis está fazendo é mostrar a idiotice que deve acompanhar alguém que quer ser uma figura de destaque. E nós podemos ver isso muito, não é mesmo? Se você entrar no seu Twitter, se você entrar e ver um site de fofoca, você vai ver quão idiota são as questões e essas pessoas estão em constante destaque. Estão como figuras que devem ser admiradas e seguidas. Então, parece que esse conto não é tão distante de nós. Parece que ele está cada vez mais vivo, porque a alma humana não muda. Então, aquilo que Machado de Assis escreveu lá em 1880 ainda se aplica para nós, ainda faz sentido para as nossas vidas, porque ele está descrevendo perfeitamente a mesma sociedade. Nada mudou. Então, basicamente, os ensinamentos que ele compartilha aqui ainda servem para um medalhão hoje em dia. Mas vamos prosseguir. Então, primeiro que ele fala, olha, não pense em nada, e esse gosto peculiar que você tem sobre coisas que são ridículas ou sem um valor, são perfeitas para isso. Mas vamos continuar. Aí ele fala para nós tomarmos cuidado com as nossas ideias espontâneas, para que nenhuma ideia surja de original na nossa cabeça. Nada quanto à originalidade é mais perigoso para um medalhão. O que nós devemos fazer é não nos tornar originais de modo algum. E aí, é engraçado como ele continua falando, e ele tá falando sério o tempo todo, né? O pai fala para ele se envolver em esportes, se envolver no dominó, no whist, em alguns outros esportes, como voltarete. E aí o pai prossegue na sua reflexão, falando, olha meu filho, agora você também, eu recomendo para que você seja um bom medalhão, que você se envolva em alguns esportes. Ele tudo falando de uma maneira muito séria, e é o que torna mais engraçado, porque ele fala assim, olha, eu recomendo que você entre no dominó, que você jogue whist, que você jogue esse tipo de esporte. Mas eu também não incentivo você a entrar na natação, no futebol, em nada dessas coisas. Porque nesses esportes físicos, o seu cansaço vai fazer com que o seu cérebro desperte e queira conhecer mais coisas. Isso é extremamente perigoso. Mas eu te convido a jogar dominó e mais. Tem um que é excelente para você. É o bilhar. É o bilhar. O bilhar é um esporte incrível para você. E o filho fica curioso, né? Ele tapadinho do jeito que ele é. Ele fala assim, como assim? Se também o bilhar é um exercício corporal? Aí o pai diz assim, né? Não digo que não, mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que 3/4 partes dos habituados do taco partilham as mesmas opiniões do taco. Ou seja, é homogêneo. As pessoas que estão jogando lá bilhar compartilham a mesma opinião acerca dos mesmos temas. E para você se tornar um medalhão, é só você ignorar essas coisas. É só você pensar como todo mundo pensa. É só você repetir como todo mundo repete. Você só precisa que a sua voz seja maior do que a dos outros. Ou seja, você só precisa do destaque. Mas você vai se misturar à multidão. Então, ele prossegue falando que passear nas ruas é uma coisa boa, que caminhar pelas ruas, mas nunca sozinho.
porque caminhar sozinho pode ser perigoso para que você desenvolva novas ideias. Então, prefira sempre estar acompanhado. Esteja sempre acompanhado das pessoas. E aí, ele continua falando, né? Então, mesmo que eu esteja sozinho, o que eu deveria fazer? E aí, o pai diz assim, olha, se você não conseguir ninguém como companhia para você, se envolve no meio das multidões, entra nas discussões ali que o pessoal tiver na rua, se envolve, mas tudo para que você não pense, tudo para que você não raciocine acerca da sua situação, tudo para que você ignore completamente aquilo que está acontecendo. Esta é a dica do pai, para que ele se misture cada vez mais. E mais, né, ele vai falar aqui qual que é o caminho para, se você já tiver um pensamento muito bom, para você abrir mão dele. Ele fala assim, olha, entra nas notícias do dia, nas notícias da semana e do mês, fique em volta delas. Então, quanto mais você ler o jornal, quanto mais você absorver deste conteúdo, mais envolvido você está e menos você pensará. Chesterton, ele tinha uma frase muito interessante a esse respeito, que ele dizia que não há nada mais que te desatualiza mais do que permanecer nas notícias do dia, não é? A gente vai lendo uma notícia, Bolsonaro fez isso, Lula fez isso, e a gente fica nessas notícias, nessas picuinhas rápidas, e nós nos esquecemos do todo. Então, um verdadeiro medalhão, ele não está preocupado com o todo, ele só está preocupado com aquilo do momento, e ele inflama as paixões das pessoas para aqueles assuntos, ele inflama a visão daquelas pessoas para olhar somente para o momento e não para o todo. E assim, todo mundo fica num ciclo vicioso, todo mundo repete as mesmas coisas. Então, ele fala isso também. Depois ele vai dizer sobre... mas como é que eu vou me destacar, né, se eu só ficar no meio da multidão? E aí o pai fala assim, olha, é o seguinte, você pode aprender também algumas expressões. Aprenda frases em latim. Sabe, leia livros de retórica, aprenda o vocabulário das pessoas para você se comunicar de uma maneira que seja agradável. Então, no final de alguma frase que você falar, insira um termo em latim, insira uma frase em latim, e isso vai te dar a sensação de que você é um intelectual. Isso vai mostrar para todas as pessoas que você conhece muito, que você é uma figura que aprendeu, sabe, com os melhores mestres. E você já viu pessoas ao seu redor que parecem ser intelectuais, que fingem nas redes sociais tantas coisas? Basicamente, o que Machado de Assis aqui está criticando nesta obra é que nós vivemos numa sociedade que é naturalmente idiota, estupidificada, que vive em função de coisas que não têm realmente valor. E que ser destacado nessa sociedade, na verdade, deveria ser uma vergonha e não um motivo de orgulho. E não um motivo de nós batermos no peito e falar, olha como somos importantes. Não. Nós deveríamos ficar preocupados se nós estamos nos destacando neste meio. Machado de Assis, ele faz uma crítica contundente às pessoas do seu tempo, que eram estúpidas. Quantas e quantas pessoas não se acham tão inteligentes porque elas têm um diploma de bacharel, porque elas têm às vezes um mestrado, um doutorado, e a gente cai no mesmo dilema que Sócrates, lá na Apologia, no livro dele Apologia, é narrado. Ele fala, olha, lá no Delfos me disseram que eu era o mais sábio dos homens, e ele desce do Delfos desacreditando naquela profecia, e ele vai conversar com os mais excelentes em cada arte. Ele vai falar com o melhor médico, com o melhor poeta, com o mais religioso, com todas essas pessoas. E o que ele vai perceber é que naquelas artes as pessoas eram muito inteligentes mesmo, mas quando elas se davam a falar um tema que não era da propriedade delas, como política, ou como um artista falando sobre medicina, quando eles entravam e tentavam inverter as áreas, é que dava problema. E quantas vezes você vê alguém que é mestre ou doutor em alguma área, mas quando ele tenta falar de outra que não é a dele, ele fala um monte de besteiras.
Mas, por ter aquele título de doutor ou aquele título de mestre, ele acha que ele é mestre de todas as coisas. Ele acha que ele se tornou doutor em todas as coisas. Então, é naturalmente uma sociedade de aparências. É naturalmente uma sociedade que vive em função daquilo que nós parecemos e não daquilo que nós somos. Então, é como se fosse um sofista. É como se o pai de Janjão estivesse ensinando este garoto a ser um sofista, a ser alguém que utiliza muito bem as palavras, mas que não tem nenhum valor nas palavras. Essas palavras não acrescentam em nada. Essas palavras não trazem nenhum significado e valor real. Elas são simplesmente uma aparência. E aqui o que Machado de Assis está mostrando é que essas aparências são efetivas, que as pessoas vão ouvir isso que você está falando, vão achar que você é inteligentíssimo e vai ficar por isso mesmo. Não vai ter uma pergunta do outro lado, porque a pessoa vai se sentir envergonhada, falando, olha, ele parece conhecer tanto, e não vai haver uma resposta. Mesmo que houvesse uma pergunta, não haveria uma resposta do outro lado, porque o cara também não sabe do que está falando. Então é literalmente uma sociedade de aparências, literalmente uma sociedade que não se importa em conhecer as coisas de fato como são. É uma sociedade que está estupidificada. É isso que Machado de Assis vai criticar. Ele vai prosseguir falando para utilizar locuções convencionais, utilizar frases feitas, utilizar frases de efeito. Essa é a melhor maneira de um medalhão, de alguém ganhar um destaque na sociedade. E ele fala até, mesmo num contexto político, né? Se estivesse num contexto político, qual que seria o caminho para calar as pessoas no momento das suas dúvidas? Ele fala, olha, é muito simples. Você vai apelar para um discurso moralista. Olha o que está escrito aqui, ó. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel. Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Então, o moralismo, ele tem um poder tremendo, não é? Porque você consegue calar as pessoas e fazer com que elas se examinem, não é mesmo? A gente joga um discurso moralista, a pessoa fala, nossa, é verdade, né? Então, por exemplo, ocorre um caso de corrupção, ocorre um escândalo, e aí vai ter um outro defendendo falando assim, ora, mas você não roubou e mentiu ontem? E você fala, nossa, é verdade, é verdade. Eu me calo diante desta sabedoria. Então, o moralismo também é uma outra forma de manipular as pessoas, de controlar as pessoas e fazer com que elas se calem diante das mentiras e diante de uma sociedade de aparências. E por fim, o que Machado de Assis vai nos incentivar a desenvolver é a utilização da publicidade. Busque o tempo todo estar na cara dos jornais. Busque o tempo todo ser um destaque para as pessoas. Pode ser o feito mais simples e mais bobo, mas coloque isso nos destaques, para que o seu nome seja gravado na cabeça das pessoas. Para que o tempo todo as pessoas tenham a você no inconsciente delas. Então, essa é uma maneira de se tornar público. Então ele fala assim, olha, ao invés de você escrever um tratado sobre um carneiro, você vai fazer assim, ó, você vai comprar o carneiro e você vai dar para uma família e você vai chamar as notícias para que retratem. Olha, que belíssimo presente que este homem nos deu, um carneiro. Então, é muito mais importante para um medalhão exibir e mostrar do que ser de fato. E é isso o que Machado de Assis está criticando na sua obra. Mas é engraçado, é um conto extremamente engraçado a maneira como ele vai mostrando com uma seriedade e com palavras rebuscadas a pataquada, o caminho de malandragem que deveria ser seguido. Um abraço, um abraço à burrice. É como se você estivesse se consagrando a ela e dedicando a sua vida a ser um completo tapado, uma pessoa que não entende nada, mas que no final será destacado e receberá sempre elogios, receberá sempre as mais doces palavras, mas todas elas sem qualquer valor. Então, decida se você deseja fazer parte de um movimento estúpido, se você deseja perder
os seus pensamentos, a sua alma, perder a sua capacidade de leitura, perder todas as coisas. Há inclusive um momento em que o filho pergunta, mas eu devo ir na biblioteca? Ele fala, olha, você só vai à biblioteca se for para fazer as escâncaras, para mostrar para os outros que você é inteligente. Leia ali um trechinho, faça já um comentário longo, mostre para todos. Nunca vá à biblioteca em silêncio para aprender. Não é este o caminho de um medalhão. Então, se você quer fazer parte de uma sociedade estúpida, faça exatamente o que o pai está aconselhando a Janjão. Faça exatamente. Mas se você quer viver de uma maneira diferente, comece a ler os seus livros, comece a aprender, comece a pensar, pense e comece a sair de uma bolha que foi construída para escravizar. Saia de uma sociedade de aparências e veja de fato como a sociedade se comporta e como você deve agir diante dela. Nós devemos sair desta aparência, desta caricatura que foi construída por tanto tempo para todos nós. E por fim, o pai termina carinhosamente os seus conselhos, falando que tudo isso que ele ensinou ali servia como um pequeno resumo daquilo que Maquiavel trata no seu livro O Príncipe. E de fato, ali no Príncipe mostra como se manter no poder, como se manter em destaque, como receber o respeito das pessoas e como se manter para sempre naquela função. E de certo modo, aqui ele está ensinando pessoas comuns como se manterem sempre em destaque, enquanto elas perdem as suas próprias almas. E aí isso me faz lembrar das palavras de Jesus, quando ele nos diz de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Eu e você não devemos abrir mão daquilo que nós acreditamos. Eu e você não devemos nos perder no meio da multidão. Tomás de Kempis, no seu livro A Imitação de Cristo, vai nos dizer que todas as vezes em que estive entre os homens, me tornei menos homem. Nós tendemos a nos perder na multidão. Nós tendemos a nos bestializar e a perder a nossa identidade. Não perca isso. Não perca sua alma em prol deste mundo. Todo aquele que ama o mundo, diz o apóstolo João, se faz inimigo de Deus. E o meu convite para você é para que você busque uma vida íntegra, para que você não almeje essas coisas, porque todas elas passarão. Mas uma vida que busca o conhecimento e que busca a sinceridade é o que pode reformar a nossa sociedade de fato. É o que pode nos livrar de uma sociedade de aparências e estúpida. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. Com certeza alguém pode aprender algo com aquilo que nós compartilhamos aqui. Ok? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela paciência e espero que tenha sido útil para vocês. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.